Olá, seja bem-vindo ao podcast Somos Mais Que Um. Na verdade, esse Somos Mais Que Um é um projeto antigo que eu desenvolvo de palestras, de conteúdos sobre carreira, sobre network, sobre relacionamento. E agora nós vamos começar aqui uma nova era do Somos Mais Que Um, que é o podcast. E para começar aqui esse podcast, né, eu convidei aqui meu amigo Renato Correia, que é já há mais de 24 anos, né, atua com a área de custos e logísticas. Atualmente ele é gerente corporativo do Grupo Imediato e tem como clientes aí Ambev, Unilever, Danone. Mas o que nós vamos conversar aqui, né, Renato, é um pouco da sua trajetória, né? Qual o objetivo aqui do nosso bate-papo? Primeiro, você contar essa história aí da logística, esse caminho que você trilhou, mas também a gente falar um pouco sobre essa área de logística que é tão mal compreendida, né? Nós temos uma história um pouco parecida nesse sentido. Eu particularmente vim da área comercial e depois acabei caindo também um pouco na área de logística, mas não me aprofundei tanto nela assim. E você é uma pessoa que acabou indo por esse caminho, né? Então acho que é bater um papo sobre isso. E um dos objetivos aqui também é falar com o jovem que está começando o trabalho, aquela pessoa ali que está tentando reposicionar a carreira, e aí, né, a logística tem sido cada vez mais um caminho muito interessante, né, para quem busca. Então, primeiro eu vou abrir para você, né, falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, e aí a gente vai batendo um papo aqui bem descontraído. Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Fabiano. Para mim é uma experiência nova, né? Um podcast. Eu nunca participei de um podcast, mas é um bate-papo. Eu acho que é bacana. Eu acho que vai ser esclarecedor. Eu acho que tem muita história bacana, experiência de vida profissional. Para quem está assistindo, talvez seja algum esclarecimento ou uma luz aí para quem tem algumas dúvidas aí sobre o que fazer profissionalmente, sobre o mercado profissional, sobre as coisas que o mundo hoje exige da gente que trabalha nessa área de atuação aí, logística e mundo corporativo, né? E é engraçado, né, Renato, que a gente se conheceu por outros caminhos, né? Por nossas esposas se conhecerem, mas nós temos uma história parecida, né? Ambos, eu também trabalhei na Ambev, mais na área comercial, durante um pequeno período, por estar numa posição ali de gestão. Eu tinha uma parte da logística sob a minha responsabilidade, me apaixonei um pouco por isso, né? Depois acabei me transformando em professor da área de logística, mas não me aprofundei nesse caminho. E batendo papo, uma das coisas que nós vamos falar aqui, né, que batendo papo com o Renato algumas vezes, né, nós passamos por momentos muito parecidos na nossa vida profissional, né? Quem vem de grandes empresas, mundo corporativo, como você disse, né, tem uma hora na vida que você fala, acabou, chega, não aguento esse negócio mais, estou ficando louco nesse lugar aí. Então, assim, para a gente chegar lá, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o início da sua carreira, como que você chegou nesse ponto, qual foi o caminho até aí. Na verdade, a minha trajetória inicial, ela fez algumas curvas, né? Assim, o que eu prospectei para minha vida profissional, ela acabou tomando um direcionamento um pouco diferente e precoce, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu acho que as curvas no caminho profissional vão acontecendo. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com você várias vezes, a sua carreira mesmo fez você faz aquela virada de chave, mas a minha, curiosamente, lá no começo, ela teve essa virada, né? Eu, na década de 90, né, explosão da internet, computador, todo mundo, curso de ciência da computação, aquele negócio, aquele boom, então era o negócio do momento. Como está hoje, né, com essa história do... Como está hoje, mas naquela da inteligência artificial, a tal da inteligência artificial. E naquela época era um negócio novo, né? Tinha os computadores que estavam chegando cada vez mais com alta performance para a época, né? Kit multimídia, né? Quem que não ouvia falar disso? Então todo moleque daquela época queria mexer, ou se não a grande maioria queria mexer com a tal da informática, né? E eu fui por esse caminho, né? Meu pai adquiriu um computador via consórcio, né? Um computador bom até para a época. Você vê como as coisas mudam, né? A gente consórcio de computador. Consórcio de computador. E aí comecei a me aprofundar. Eu era
um menino que gostava muito de fuçar nas coisas, entender, né? Hoje você tem uma facilidade do Google, de tudo, lá naquela época você tinha que estudar, correr atrás ou mexer, né? E aí comecei a me interessar. E aí, cursando o segundo colegial, falei, vou fazer faculdade de computação. Então, direcionei, vou fazer computação e pus na minha cabeça que eu ia ser um programador, eu ia fazer sistema. Né? Porque até então era o que se ouvia dizer que dava dinheiro. Era o emprego do futuro. É o emprego do futuro. A gente ouve muito essa história do emprego do futuro, né? Hoje a gente é engraçado, né? Até hoje, né? Que todo início de ano sai lá aquelas listas, o emprego do futuro, os cargos que mais vão contratar, e às vezes não é nada daquilo. Né? Muda muita coisa no decorrer do caminho. E assim foi. Terminei meu terceiro colegial e fiz a faculdade de Ciência da Computação. O engraçado é que nesse meio do caminho, entre o terceiro colegial e prestar vestibular, eu estava fazendo um curso de informática. Né? Tinha as escolas, que também foi um boom na época, escola de informática para tudo quanto é lado. E a 4 quarteirões da minha casa abriu uma Itautec, uma franquia da Itautec de ensino de informática. Na verdade, assim, as próprias empresas estavam investindo muito nisso, né? Porque faltava profissional, né? E eu peguei e fui atrás de fazer um curso nessa escola. E durante o curso, o dono, você tinha muito contato com o dono, era um japonês, e eu via que ele fazia muitos cursos para profissionais de banco, gerentes de banco, cursos realmente, porque na época o banco também estava se informatizando e precisava... Aliás, os bancos eu acho que foram as primeiras empresas que buscaram. Perfeito. Isso, né? E aí eles precisavam capacitar seus profissionais, principalmente gerentes. E aí um dia eu saí de uma da minha turma, né, e vi que estava chegando uma turma de gerentes de banco da Caixa, e eu era muito antenado em ouvir as conversas, tal. E quem dava o curso para esse pessoal era o próprio dono. E um dia eu chegando para o meu curso, falei, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, você dá o curso aí, eu estou fazendo o curso aqui de informática básica, será que eu posso acompanhar a sua aula sem custo, um estágio aí? Mas qual que é a sua intenção? Eu falei, a minha intenção é entrar nessa área e talvez começar dando aula também. Então, ok. Então comecei a estagiar dando auxílio na sala de aula. Na própria escola. Na própria escola, porque eu tinha intenção até de começar. E aí comecei a me envolver. Terminei o curso, terminei essa turma com eles gerentes, peguei um pouco de bagagem, experiência de como falar com as pessoas, interagir. Comecei a faculdade de Ciência da Computação em Araraquara mesmo. E aí fui trabalhar numa escola, meu primeiro emprego foi uma escola de informática para dar aula. Legal. Então comecei já motivado a isso, né? E aí foi passando o tempo, peguei numa outra escola, fui pegando mais bagagem, foi desenvolvendo uma carreira, e falei, é isso que eu vou e vou seguindo isso daí. E aí, seguindo a faculdade e tudo mais. Aí foi quando eu falei, pô, preciso dar um passo maior aqui, porque a escola é legal, tudo, mas tem um limitador. Então já fazia um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho ali dando aula e tal. Eu falei, preciso, né, me mexer aqui. Comecei a mandar alguns currículos, tudo, com a minha experiência, e coloquei em várias agências e tudo mais, e aí veio 2 respostas, né, ao mesmo tempo. Veio uma resposta de uma empresa que era de programação em Araraquara, fazia sistemas, então era o que você queria. Era tudo que eu queria. Você estava se programando para isso. E veio de uma multinacional, um estágio na área de informática, voltado para logística. Falei, peraí, negócio diferente aqui, né? A multinacional, ela brilha o olho, né? Principalmente quando a gente é novo, né? E você fala, poxa, eu vou ter oportunidade. E aí era a multinacional que estava tinha acabado de fazer uma fusão, e tinha uma unidade na cidade, era para trabalhar na unidade da cidade, precisava de um profissional que conhecia uma linguagem chamada VBA, que era uma linguagem na qual eu dava aula, inclusive, mas era voltada, tinha toda a especificação lá. E aí, curiosamente, eu fiquei sabendo que dentro da minha sala de aula de faculdade tinha uma pessoa que já estava trabalhando nessa multinacional. Legal. E aí parece que foi encaminhando tudo, né? Aí eu chamei ele e falou, pô, eu descobri que você trabalha lá, trabalho e tal. Como que é? Cara, puta numa empresa, tá? Fusão agora, tem um monte de desafio, precisa de gente boa na informática e tal.
e é um negócio voltado para logística, e logística na época era um negócio novo, Sim. que se ouvia falar. A logística era antiga, né? Sim, Ela sempre existiu. Mas o termo... Mas ela meio que era vista como um negócio à parte, assim, não muito importante, fora da estratégia porque da coisa, até quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, gente, o que é logística, né? Eu ficava meio... a gente falava armazém, transporte, mas não tinha essa visão. Não tinha o termo que generalizava tudo isso. E aí eu falei, pô, e aí? Legal. Então, não, ferramenta, desenvolvimento de ferramentas para o suporte logístico e tal. E, pô, tem um negócio diferente aí. E aí eu fiquei na dúvida, pô, mas aqui tá o que eu sempre quis. E era uma empresa de programação conceituada em Araraquara. Sim. E fui para os 2 processos, né? E passei nos 2. Passei nos 2. Problema bom, né? Porque eu cheguei, meu pai falou, pô, faz os 2, você não sabe se você vai passar nos 2. Depois você vai pensar, porque o meu pai falou, você já tá pensando em tomar uma decisão, mas você de repente você não passa em nenhum. Ou você passa em um e sua decisão tá tomada. Já abriu mão do outro. E passei nos 2. E aí veio, né, o perrengue de tomar a decisão e falar, cara, o que eu quero agora, hein? Eu sempre soube o que eu quero, mas agora pintou a dúvida. E aí, o que pesou para mim na época? 2 pontos. Primeiro, por ser uma multinacional, eu estava indo para uma empresa de uma cidade, local, crescimento limitado, poderia adquirir conhecimento sim, mas... E o outro lado tem uma multinacional, plano de carreira, né? A gente sempre escutava isso. Não, talvez nem tanto naquilo que eu sempre quis para minha vida, programação, porque eu sempre soube que multinacionais têm seus próprios sistemas, é difícil você fazer um desenvolvimento dentro de uma multinacional. Ou grandes sistemas. Ou grandes, você vai fazer algumas coisas para paliativas, para adaptação. Eu falei, pô, mas logística, né? De repente é um negócio para mim conhecer, né? Porque a partir do momento que eu preciso desenvolver, eu preciso conhecer o processo, né? E aí sentei com meu pai, na época, eu já namorava, minha esposa, Fernanda, né? Sentei com ela, sentei com meu pai, com a minha família e tomei a decisão. Falei, eu acho que é um desafio legal. Uma multinacional, era novo, né? Sim. Tava entre 19 e 20 anos ali. E tomei a decisão de entrar e entrei nessa multinacional. Entrei como estagiário. No outro era um efetivo e na multinacional era um estagiário. Ainda era estagiário. Falei, pô, mas eu vou tentar esse caminho. Vou tentar. Entrei como estagiário e foi bacana porque aí eu tive que realmente conhecer processo para desenvolver. Fui desenvolvendo e fui conhecendo o processo e fui desenvolvendo. Quando eu estava em 3 meses de estagiário, fiz muita coisa nesses 3 meses, que você sabe como que era a vida lá na empresa, nós conhecemos bem. Era um negócio que estava todo vapor, né? Bombando e a gente precisando fazer cada vez mais coisas para melhorar o processo. Foi um processo muito intenso, né? Para otimizar tempo. E aí foi muito rápido, porque nesses 3 meses a gente fez muita coisa. Fiz muita coisa em conjunto com o pessoal lá. E eu tive que conhecer, eu conheci coisa demais, eu conheci processo que eu nunca conheci. Conheci desde a cadeia de armazenamento, de uma área de picking, da distribuição, controle de estoque, área de venda, o que a área de venda tem que estar ali conectada com a logística. Pô, você conhece coisas que você fala, caramba. É um mundo à parte que não tinha nada a ver com aquilo que você estava pensando. Mas era um negócio que começou a brilhar o olho, porque você fala, cara, muito louco isso aqui. Sim. E aí comecei a me apaixonar, cara. Falei, pô, cara, o que é isso aqui? Quando eu estava 3 meses lá, o gerente da unidade me chamou, nunca mais me esqueço, no meio do armazém. Falou, vem cá. E coincidentemente, nessa época, a Fernanda estava grávida, né? Ela ficou grávida, a gente casou de forma até precoce, mas enfim. E aí ele me chamou e falou, e a gente já tinha casado, tudo, nessa época. Ele me chamou no armazém e falou, você é casado, né? Vai ter filho agora? Sim, meu filho vai nascer e tal. Já praticamente, na verdade, ele já tinha nascido, eu entrei, ele nasceu, e aí deu 3 meses, ele me chamou nesse armazém e falou, pô, seu filho nasceu, você é casado? Sim. Aí falou, cara, tem uma oportunidade na logística para você, mas vai sair desse escopo de tecnologia. Você entrou para isso, você está entregando, está fazendo, mas tem uma área aqui, tem uma vaga de efetivo na empresa, que é técnico, vai ser técnico em logística, você vai ser responsável pelo controle de estoque, sistema SAP, desenvolver o processo ali inteiro. Processo todo, só que eu sei que você faz não é a sua área. Na sua área, você sempre entrou aqui dizendo que gosta de tecnologia, faz faculdade de tecnologia, mas e aí? Cara, naquele dia, na hora, porque eu já estava apaixonado por Sim.
É meio apaixonante. Existia a necessidade, Sim. não vou mentir, Sim. né, por estar casado, a necessidade de melhoria, né, financeira, e a estabilidade Sim, também, de sim. você não Tá ser numa mais empresa. estagiário, uma empresa, mas tinha essa questão de você estar apaixonado pelo negócio, pelo processo. Eu falei, eu vou topar. Então aí foi onde fez ali começou a minha curva de, eu terminei minha faculdade, sim, conheci algumas linguagens de programação, me atualizei com algumas coisas por alguns anos, mas aí a minha carreira foi desenrolando na logística, e dali técnico, analista, Sim. e enfim, aí tem outras Sabe, histórias que foram... E é legal isso que você falou, porque assim, um dos objetivos aqui é a gente bater um papo também, né, e ter um foco. Eu tenho um filho, né, adolescente, você também tem uma filha adolescente, e a gente conversa muito com eles aquela escolha profissional, né. Eu vejo alguns pais, né, que querem direcionar, não, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu sempre falo, né, 17, 18 anos de idade é muito novo para você escolher qualquer coisa. E o que você, tem dois pontos legais no que você falou, né, primeiro é esse. Nem sempre a escolha do curso que a gente vai fazer é a profissão que a gente vai seguir. Na maioria das vezes não é. Aí com a minha experiência como professor universitário, assim, o que eu já vi de aluno que entra num curso e vai parar em outro, né? Ele começa, faz 1, 2 anos num curso, daí a pouco ele já vai para o outro curso, porque ele começou a trabalhar numa empresa, gostou daquilo, curtiu. Exatamente. Então, assim, esse seu exemplo é parecido com o meu também, eu acho, de muitas pessoas que nos assistem, assim, a gente não tem que ter esse desespero, achando, não, eu tenho que escolher o curso que vai ser o resto da minha vida, porque não vai ser, né? Você pode até desenvolver uma parte. Hoje eu digo que a gente nem tem só uma carreira só, né? As coisas são tão rápidas que você vai ter várias carreiras. Você vai migrando. Você vai migrando no meio tempo aí nessas carreiras. Então, assim, esse ponto é legal da gente até falar com as pessoas mais novas também, né? Que não fica no desespero de tem que escolher o curso certo. Às vezes você vai escolher um curso que não é aquele, depois você vai ter que ir para um outro, e vai ser legal, não tem problema. Aquilo que você aprendeu ali vai te ajudar. Você não foi. As pessoas pensam assim, um desperdício de tempo. Não é um desperdício. Nunca é. Né? Você aprendeu algo que vai te servir, talvez, nessa migração. Né? Eu tenho a certeza absoluta de que o conhecimento que você desenvolveu no desenvolvimento, na programação, que precisa de lógica, te ajudou muito no processo. Exatamente. E outro ponto interessante disso que você está falando é assim, né? Muitas vezes a gente se coloca em algumas situações, ou elas acontecem na nossa vida, em que você fica assim, numa encruzilhada, né? Ou eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes a gente se cobra assim, eu tenho que tomar a decisão certa. E às vezes não é, né? Às vezes você quebra a cara, toma uma decisão errada, volta atrás e segue, né? E não é um grande problema isso. A carreira, a gente às vezes foi ensinado, principalmente eu que sou um pouco mais velho, você tem que arrumar um empreguinho, né, e assinar carteira, começar a ganhar seu dinheiro, exatamente, e até aposentar. E hoje não é isso, né? Você migra o tempo todo, as empresas mudam, a tecnologia muda. Você deu esse exemplo, né, no final da década de 90, esse negócio da informática, da TI, estava no auge. Depois ele virou algo que não era tão importante, não era uma carreira tão assim. Agora está em alta de novo, né? Assim, só se fala disso, todo mundo querendo fazer isso. Então acho que a gente tem que entender que a nossa carreira ela se desenvolve num tempo maior. Hoje, né, com a nossa expectativa de vida, com as mudanças todas tecnológicas que tiveram, a nossa carreira não vai ter 30 anos só. Ninguém aposenta com 30 anos de trabalho. Começa a trabalhar com 18 anos. Caiu há muito tempo. Quem vai aposentar com 50 anos de idade? Você vai aposentar com 65. E sua carreira vai mudar. Não é um problema nenhum, né, isso acontecer. E ver, né, assim, de certa forma, o que você me falou aqui é que as coisas que vão acontecendo na vida da gente, elas vão moldando. Né? Talvez se você naquele momento já não tivesse um filho, você pensaria 2 vezes na sua decisão. Exatamente. Né? Teve alguns pesos ali. Sim. Quando eu fiz uma grande mudança na minha carreira, né, saí desse mundo corporativo, fui dar aula, eu não tinha filho naquele momento. Né? Então eu pude fazer a escolha com a minha esposa, ela me ajudou. Te encorajou mais. Me encorajou de falar assim, não precisa, se preocupa não, se a gente passar um aperto aqui não tem problema. É nós dois, né? Agora,
Cada pessoa tem um momento de vida. Exato. Eu vejo muito que as pessoas querem se comparar com outras pessoas na carreira e isso não existe, isso não funciona, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você. Você falou da logística, uma área que eu gosto muito também, depois eu vou contar a minha história com logística, mas o que você falaria para uma pessoa que está começando nessa área de logística hoje? O que você pode contar dessa área que você fala, pô, essa é uma área legal e você vai aprender isso, vai viver isso, o que é bom e o que é ruim nessa área? Cara, a logística ela tem muita oportunidade. Hoje dentro da logística, você tem várias áreas de atuação dentro da logística. Então você pode, desde uma área de processo e qualidade, você pode ir para a própria área de custo, que é a área que eu atuo, própria área de tecnologia, de tech, né, desenvolvimento de sistema, robótica, inovações, né? Então, o que eu tenho a dizer é que é uma área que existe inúmeras oportunidades, né? O desafio da logística hoje é o quê? É o mercado. O mercado hoje é amplo. Hoje os operadores que existem no Brasil são muitos, né? Quando você vai para um ramo de bebida ou de marcas, você tem aí 80% dividido entre 2, 3 marcas. Sim. Quando você fala em refrigerante, cerveja, vamos dar um exemplo aqui. Chocolate, quando você fala de um operador logístico, talvez o que tiver maior participação no Brasil não chega a 5%, chega a 3%, porque é muito amplo, existe muita transportadora, são muitas atividades. Exato, não tem como um operador ele ser expert em tudo. Você tem o transporte rodoviário, você tem o hidroviário, você tem ferroviário, você tem carga congelada, carga fria. Isso, aí você tem o tipo de carga, e aí você tem o tipo de distribuição, você tem a distribuição que vai da fábrica para um CDD, você tem o last mile que vai direto para o seu cliente, você tem o CDD que vai para um ponto de venda. Então, cada operador se especializa num negócio. Então, você vai ter um leque gigante de empresas trabalhando, operadores logísticos. Então, o que eu tenho a dizer, assim, é muita oportunidade, cada um consegue encaixar aquilo que é melhor, que melhor faz, ou que melhor gosta de fazer, ou tem intenção de fazer, consegue encaixar isso dentro da logística, mas ao mesmo tempo tem um desafio muito grande a logística. Por quê? Porque hoje a gente tem algumas coisas que acabam atrapalhando o nosso negócio em termos de logística no Brasil. Condições de estrada, infraestrutura brasileira, carga tributária elevadíssima, você tem que às vezes achar contadores, pessoas que estão se formando na área contábil, que é uma área que também está crescendo muito, porque não que você tenha que criar jeitinhos, mas você tem que conhecer a legislação. Mas você tem que conhecer para você, talvez, às vezes você paga coisa que você não precisa pagar, às vezes você está às vezes você precisa localizar uma operação em um estado, em outro, para ter um ganho fiscal. Se organizar fiscalmente ou na forma tributária mesmo, adequar a sua empresa à melhor organização tributária possível e dentro das leis, obviamente. Então, o que eu digo o desafio da logística é esse. Essa questão da infraestrutura logística no Brasil é triste, né? Nós moramos no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, a gente vê as nossas estradas aqui, acha que o Brasil é isso, né? Não é isso. Eu fiz uma viagem agora no final de semana para perto, né? Fui aqui para Minas Gerais. E assim, é gritante algumas diferenças, entendeu? Então, e ainda que Minas não é tudo ruim, mas eu estou falando, quando você já compara, você já sente uma diferença, né? Então, a infraestrutura é complicada, e hoje o pilar, né, da logística no Brasil é o rodoviário. Ele ainda é o rodoviário. Ainda é. Mesmo para grandes distâncias, que não deveria ser. Que não deveria ser, mas é o rodoviário. E aí a gente se depara, né? Você pega recentemente aquela ponte que desabou lá. Né? Isso é uma realidade. Absurdo isso, entendeu? Inclusive tinha uma carreta lá de, se eu não me engano, de combustível, de produto químico, tóxico, alguma coisa. Então, assim, é complicado. Então, assim, existem desafios para quem vai entrar, oportunidades inúmeras. E eu vejo hoje, né, Renato, tem uma questão seguinte, com o crescimento do e-commerce, né, porque o varejo tradicional, o cliente vai até o varejo, né? Exato. Ele se desloca até o varejo. Isso aí. E com o e-commerce não, a logística tem que chegar na casa do cliente. É engraçado, a gente compra coisas aí nos sites, e às vezes no mesmo dia chega duas coisas diferentes, né? Aí, e o last mile, né, essa última milha, ela, nos últimos anos, com o crescimento da logística, com o crescimento do e-commerce,
Isso explodiu na Explodiu, logística, explodiu. e quase não tem profissional que atua nessa área, né, com uma formação, com um conhecimento. Hoje a informalidade é muito grande. Muito Existe a questão do agregado, tem Sim. todo um processo padronizado para isso, mas existe a informalidade. Sim. Então, assim, é uma das coisas que tem muita oportunidade hoje, né? Então, o recado que vai, né, resumindo a sua pergunta inicial, existem sim inúmeras possibilidades dentro da logística, para todo tipo de gosto, né? A pessoa que gosta de gente, ela vai ter oportunidade. Sim. A pessoa que gosta de processo, ela vai ter. A pessoa que gosta de tecnologia, a pessoa que gosta de número, contabilidade, seja custo, fiscal, vai ter. Eu vou até pegar esse gancho, porque você estava contando toda a sua história em logística, mas você falou que hoje você é gerente corporativo de custos. Gerente corporativo. Então, foi mais uma curvinha. Mais uma curvinha. Porque tudo bem que custo tem muito a ver com logística, mas o custo logístico é um dos custos. Exato. E depois fez uma outra curva na carreira, então, e foi para o lado do custo. Conta essa história aí. O que aconteceu foi que eu tive as promoções dentro da multinacional, mas eu era muito ativo na operação, né? Então, eu trabalhava diretamente na operação lá, na cadeia final, lá em armazenagem, transporte, organização, toda a logística e tal. E adquiri toda a minha experiência lá. Mas passei um tempo dentro dessa multinacional, curto tempo, de 6 meses aí trabalhando lá. Eles tinham muita gestão do OBZ, né? Sim. A gestão de OBZ. Então, como a gente ouvia dizer lá, né? Custo tem que cortar todo dia, igual unha, né? Exatamente. Tem que cortar todo dia. Então a gente pegou um pouco desse conhecimento nessa curta experiência que eu tive. E aí depois que eu tive a migração, né? Quando eu acabei deixando essa multinacional em meados de 2009, passei um tempo numa experiência de logística hospitalar. Foi uma experiência legal também. Bem diferente. Bem diferente. Assim, me espantei, né? Porque você acaba não tendo a noção de como funciona um hospital por dentro, né? Quando você vai no hospital, você está doente. Sim. Você só quer ser tratado. É uma logística extremamente complexa. E aí quando você entra pro lado de cá e fala, cara, existe uma logística aqui dentro ferrada. Não, você quer ver uma coisa simples no hospital, que a gente não dá a devida proporção. Lavanderia. Existe uma logística de roupas, cara, que é absurda. Absurda. E assim, e quando você fala em hospital, você fala em vida, né? Uma coisa é você trabalhar numa logística de bebidas, numa multinacional de bebidas. Deu um problema, existe uma falha lá, você vai deixar de entregar cerveja, beleza, o mercado vai ter uma falta de cerveja, você vai ter um ruído, o cara vai, né? Ok, o hospital é vida. E até tem uma história, fazer um corte Pode aqui, fazer aí. tem uma história que eu comecei a trabalhar para organizar o processo logístico desse hospital. E tinha muita bagunça, porque não existia um processo padrão. As pessoas também de hospital, elas são especialistas naquilo que precisam ser, farmacêutica lá, médico, enfermeiros. Existe a parte administrativa sim, mas umas pessoas muito mais voltadas para o processinho que eles tinham que fazer, sem muita noção de logística. E tinha muita coisa de descontrole, né? O controle de estoque, de dar a saída no medicamento, a importância que eles tinham que entender, se está constando 5 aqui no estoque, tem que ter 5 aqui no estoque. E aí, o que tem nessa passagem aí, que eu sempre mostrei para eles o seguinte, foi, gente, o estoque não pode ter erro, porque são medicações. E se você vai lá, consulta no seu estoque, tem 5 ampolas desse determinado medicamento, chega um paciente precisando daquela ampola, e você vai lá, cadê as ampolas, porque foi retirado e alguém não baixou. Como que faz? Não, a gente tem que fazer o processo correto, não estamos entendendo como tem que ser feito. E aí eu estou um belo sábado na minha casa, e entrou um cara infartado no hospital. E os caras não estavam achando adrenalina para aplicar no cara. Mas consta no estoque, me ligando. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Cara, foi um desespero, porque não, tem uma pessoa que está precisando. E aí, por Deus do céu, eu dei algumas orientações para a pessoa por telefone, pegar a última nota fiscal, ver a sequência dos produtos que tinham chego. Eu falei, chegou, eu lembro que chegou isso, vocês lembram que chegou. Vê o medicamento anterior e o posterior. Deve estar no meio. Deve estar junto com um desses dois. Que foi na hora o raciocínio que eu tive de, a pessoa não se atentou e guardou junto. E era aquilo. Dito e feito, estava guardado. Cara, e assim, e aí você entendeu? Sim, e aí você falou, e aí eu desliguei o telefone e falei, cara, tinha uma vida esperando o negócio, entendeu? Então e assim, né, a gente não percebe isso.
Você puxou um assunto aí que é interessante, né? Muitas vezes quando você está falando de qualidade nas equipes, depois eu quero puxar esse assunto de gestão de pessoas que você falou. Você está falando sobre qualidade, sobre a importância, né, do processo ser bem feito, seguir o processo, coisa. E eu uso esse exemplo, eu falo assim, tá bom, você está falando para mim que 1% de erro não é problema. Imagina se você fosse um operador de avião, aqueles, né, de torre de avião, de torre de controlador. 1% de erro tá bom? Não tá. Não existe. É 0%. Você tem que... O erro, ele pode vir a acontecer, mas se existe um processo para que ele não aconteça, ele não tem que acontecer. O próprio médico, né, numa cirurgia, ele tem um processo que ele tem que seguir ali. Ele não pode errar. Né? Ele não tem muita margem de erro. O erro dele pode custar a vida. Exatamente. E isso aí você entrou no outro ponto, né, que você já tinha falado no decorrer, você falou de falar com as pessoas sobre isso, eu estou falando sobre isso, entra na questão de gestão de pessoas. Essa é uma outra coisa que eu sempre percebo, né? A gente vai fazer um curso qualquer, até administração, que eu sou formado em administração, você vem de ciências da informação. Mesmo na administração, a gente não aprende a lidar com pessoas. Você tem lá umas disciplinas de gestão de pessoas, essa coisa, mas gerenciar gente é uma coisa assim, muito complexa. Na minha vida profissional, como que isso aconteceu? Eu entrei pela área comercial nas empresas, fui repositor de supermercado, fui vendedor, e aí, de uma hora para outra, eu cheguei numa posição que eu tinha uma grande equipe abaixo de mim. E naquele momento eu falei, gente, eu não preciso mais saber do negócio, eu preciso saber de gente. Porque existe uma ilusão que as pessoas têm, eu sempre vejo isso quando você promove alguém a primeira vez. Quando a primeira vez que a pessoa tem uma equipe, ela fala assim, nossa, eu queria ter um tanto de gente igual a mim, porque eu sei fazer, e eu queria que todo mundo fosse igual a mim. Eu falava, nossa, vai ser um inferno, já pensou? Todo mundo igual a você? Não vai funcionar. Todos os seus erros vão estar multiplicados. Exatamente. Então, gerenciar pessoas é algo que muitas vezes a gente só aprende na prática, né? Eu acho que é. Na verdade, eu tenho certeza. E eu digo que é um aprendizado contínuo. Né? Eu lidero pessoas há praticamente aí, eu tenho minha carreira há mais de 24 anos, conforme eu te falei, mas eu trabalho com liderança de pessoas aí praticamente há mais de 18 anos, né? Como líder de equipe. Como líder de equipe. E eu digo que é aprendizado contínuo. Você nunca pode falar, cara, eu sou o expert. Comigo todas as equipes vão andar pianinho, as coisas vão... Porque cada hora você pega um tipo de pessoa, um tipo de mentalidade, um tipo de geração, porque as gerações estão vindo aí. Deixa você falar isso, depois eu vou entrar nesse assunto. Né? Esse assunto eu tenho essa mescla, né? Hoje eu tenho uma equipe grande, né? Consideravelmente grande, debaixo de mim lá. Eu tenho pessoas mais velhas da minha faixa etária, então você é meio que na mesma linha, né? Com pensamentos diferentes, com personalidade, óbvio, né? Natural, mas com a mesma época, né? De criação. Alguns valores são próximos, né? São parecidos, então eu julgaria que talvez é mais fácil, né? Não que seja tranquilo, mas é mais fácil. Mas você pega aí pessoas mais novas vindo, né? A tal geração X, Y, qualquer que seja. E aí que começa a vir as dificuldades, porque aí você fala, pô, aqui é o upgrade do negócio. Eu costumo brincar, né? Às vezes eu vou dar uma orientação para uma pessoa mais nova da minha equipe, eu falo, esse chipzinho aí é complicado, ele tem que ir, né? Então, eu digo assim, não é só na relação profissional, né? É relação até na nossa familiar. Então a gente percebe que hoje o mundo ele cobra muito, né? Eu costumo falar isso muito com a minha esposa, né? O mundo ele cobra demais aí fora. O mundo ele é cruel, né? É difícil falar isso, mas o mundo ele é cruel. E a gente às vezes, né, com os nossos filhos, a gente super protege eles demais, né? Eles vivem numa bolhazinha, né? Independente de classe social, os nossos filhos vivem numa bolhazinha. A gente quer levar para a escola, quer trazer, quer que nada aconteça de errado. Mas na verdade, cara, na hora que ele vira adulto e arruma emprego, ele vai levar porrada o dia inteiro. Eu acho que é uma linha tênue ali, né, para você fazer isso com os filhos, né? Porque você não pode proteger muito, porque senão você não prepara ele, né? Porque a hora que você solta ele no mundo, ele vai sofrer. Mas também você não pode soltar muito, porque o mundo hoje também está
Cruel demais, né? Tá cruel, você fica meio que com medo, cara, se eu soltar demais, o que vai ser, Sim. né? Como que vai comportar a cabeça? Então, você tem que realmente, Sim. eu acho que no meu ponto de vista hoje, você criar um filho hoje está muito mais difícil do que você criar um filho lá na década de 80, década de 90. Entendeu? Eu vejo assim, esse negócio de gestão de pessoas, né? Você falou algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa é a seguinte, eu sempre faço essa comparação. Você é casado, você tem seus filhos. Quantas horas por dia você passa com os seus filhos ou com a sua esposa? 2, 3, no máximo. Exatamente. São pessoas que você ama, que você gosta, que você escolheu, que você quer o bem dessas pessoas, que pensam como você, tem a sua educação e tudo mais. E mesmo assim a gente dá briga, né? Ainda dá umas confusãozinhas. Dá uns atritos aí. E a empresa são 20, 30 pessoas que 90% delas você não é que você não gosta, mas elas são completamente diferentes de você, tem outra religião, gosta de outro time de futebol, gosta de outro tipo de música, tem outros hábitos, e você tem que viver 8, 9, 10 horas por dia com essas pessoas todos os dias. Então, assim... E conectar ela com aqueles objetivos que você precisa dentro da empresa. E, às vezes, o objetivo dela não é o seu. Exatamente. Né? Então, é muito complexo a gente querer que os relacionamentos na empresa sejam simples, porque não dá para ser. Né? As pessoas são diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, vêm de lugares diferentes. E aí entra essa questão que você falou da geração, porque olha que interessante. Nós somos, acho que geração X, né? Finalzinho da X ali. E eu me lembro, no início do século 2005, 4, 5, por ali, que eu estava fazendo a transição do mundo corporativo para a educação, e as empresas vinham na faculdade procurar assim, eu preciso de alguém para fazer uma palestra sobre geração X, porque essa geração X não quer trabalhar, que isso, que aquilo, que os caras não querem pegar nada. Beleza. E hoje a gente está vivendo a mesma coisa, né, com a geração Z aí, a Y e depois a Z. E eu vejo assim que, na verdade, esse choque geracional ele sempre existiu. Né? Ele sempre vai existir. Porque, com certeza. Pensa, né? Nós tivemos... Você falou isso aqui, né? Você, quando começou a aprender a usar computador, tinha que comprar um computador no consórcio. Hoje aqui, ó, se você olhar aqui, tem 5 computadores aqui. E o computador está na mão, né? Está na mão. Smartphone. Então, e grande parte desses jovens cresceram aí. Então, a relação deles com isso que a gente ouvia dos nossos pais, filho, você vai ter que arrumar um empreguinho, e aí fica lá quietinho no seu empreguinho, constrói sua carreira numa empresa, eles ouvem diferente, não, você tem que empreender, você tem que criar coisas novas. Então é muito difícil a gente entender a cabeça do outro. Ninguém está certo, ninguém está errado. É difícil entender a cabeça do outro. Agora, eu vejo que existe uma outra coisa nesse contexto, que é o ciclo de vida. Às vezes você tem uma pessoa de 30 anos, mas o cara é solteiro, não tem um passarinho para dar água, né, para dar ração, vida, né? Mora com os pais. Cara, esse cara não está preocupado com, por exemplo, ficar até mais tarde para bater uma meta. Por outro lado, às vezes você tem um cara de 18 anos de idade, na sua situação, né, quando você contou, casado com um filho, esse cara vai ter um... Então, tem essa questão da cultura das gerações, mas tem também uma questão do ciclo de vida de cada um. As particularidades. Né? As particularidades de cada um. Existe muito disso. Eu acho que o maior desafio, além de lidar com gente, que na verdade, indiretamente está ligado a gente, pessoas, você comentou um negócio que é legal, que às vezes a pessoa não tem o mesmo objetivo que o seu, que é o quê? É a comunicação entre áreas na empresa. Né? Que isso uma coisa é eu lidar com a minha equipe. Ali na minha equipe a gente tem os mesmos objetivos, porque as metas elas estão muito ligadas dentro da mesma área. Da outra. Exato. Mas aí hoje eu estou na área de custos, mas eu tenho que fazer a área de frota, tá antenado com o que custo precisa. E aí como que eu faço para essas pessoas fazerem a leitura do lado de lá? Como que eu faço para o meu time conversar com o time de lá? Como que eu chamo o gestor de lá? Vem cá, nossos times precisam estar sincronizados. Existe uma sinergia que precisa acontecer ali. Então, assim, e aí entra uma outra habilidade, que é você lidar com outro gestor. Quando você fala disso aí, né, eu dou curso de negociação, e sempre quando você fala de negociação, as pessoas pensam em venda.
Ah, não, mas eu não preciso de negociação porque eu não sou vendedor. A negociação de vendas é mais simples que tem. A negociação de vendas é assim, ó, eu tenho um objetivo e eu tenho um produto para vender ou um serviço para prestar e você precisa desse produto ou desse serviço. Pronto, sim. Você só precisa me convencer que o seu é o melhor. E que o preço está justo. Exato. Beleza, tranquilo. Agora, essas outras negociações que a gente faz com a nossa esposa, com nossos filhos, principalmente com as outras áreas, são as mais complexas. Por quê? Pensa bem, o objetivo, às vezes o meu objetivo se choca com o seu. Vou dar um exemplo muito simples que a gente vive cotidianamente na área comercial. O vendedor, ele quer bater meta, de qualquer maneira, né? Ele precisa bater a meta dele de qualquer maneira. Aí ele pega um cliente que está todo enrolado, aquele cliente cheio de dívida, cheio de não sei o que, ele vende para o cara. Aí ele tem que convencer a área financeira a liberar o crédito para o cara. O cara da área financeira pensa assim, mas o que eu vou ganhar com isso? O meu objetivo é manter a inadimplência baixa. Se eu liberar esse crédito para esse cara, eu vou correr o risco. É um potencial inadimplente, né? Um potencial inadimplente. Então, por que eu vou ajudar você a bater a sua meta e eu não vou bater a minha? Isso eu acho que é uma das coisas que mais acontece. E aí o convencimento que vai, né? Qual é o principal argumento que você vai me dar para que eu faça essa exceção aqui? Mas eu acho que é um desafio grande dentro das empresas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, é esse relacionamento, né? Assim, um outro desafio aí na área da logística, na sua área de curso, eu acho que é importante que ele discutisse um pouco, é o seguinte: recursos cada vez mais escassos. Exato. As empresas mais com menos. Mais com menos, o tempo todo. Você falou que veio lá do OBZ, né, Orçamento Base Zero, que é aquela ideia de sempre repensar os custos da empresa. Mas independente de qualquer que seja a empresa hoje, essa é uma discussão que a gente faz cotidianamente na empresa que eu estou, precisamos diminuir o custo. Não temos esse recurso inteiro. Precisamos melhorar nossa margem, não dá para aumentar o preço. E aí? Exato. Como que é lidar com isso no dia a dia? Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem dois grandes pilares, né? O nosso CEO fala que os dois grandes pilares são dois. E são dois pilares desafiadores, que é rentabilidade, e a rentabilidade é o quê? Menor custo, né? Você tem que minimizar custo e maximizar receita. Só que você tem que garantir nível de serviço. Olha o conflito aí. Né? Como que eu reduzo o custo, mas eu não prejudico o meu nível de serviço? Porque você pode dar o menor custo para um cliente, só que se você não garantir para ele uma satisfação em nível de serviço, ele vai falar, pera lá, né? Não vai me atender. Então hoje é um grande desafio. Hoje o que eu julgo como o maior objetivo, né, da área de custos é buscar esse equilíbrio. Né? Você tem que reduzir custos, sim, mas de uma forma organizada e de uma forma consciente. Sim. Desde que você não tire os valores da empresa. Né? Porque a empresa ela tem seus valores, né? Segurança, gente. Vou dar um exemplo aqui. Eu preciso reduzir custo. Aí eu vou lá e falo para a minha área de segurança assim, ó, você vai comprar o EPI mais barato que tem aí. Aí eu vou botar na mão de um funcionário a pior luva que eu tenho. O cara, na primeira movimentação que vai fazer, enfia um caco, rasga a luva, corta a mão do cara. Qual o prejuízo? Tinha um termo, então, você entendeu? Tem um termo antigo que é a história do economia à base de porcaria, né? Não adianta você fazer a economia diminuindo a qualidade das coisas. Então hoje o maior desafio é você otimizar custos, sim, mas com consciência e com responsabilidade. Então, para isso você tem que ter profissionais que saibam entender a necessidade, em atender bem, em garantir segurança e, porém, otimizar custos. E como que mas como que eu faço isso? Qual que é a mágica? Cara, a mágica é você ter dentro da empresa uma área de suprimentos, por exemplo, conectada com a área de custos, para você poder barganhar essas coisas. E aí você vai aumentando o seu leque e chamando fornecedores, de repente, para um bid, para uma negociação, para uma mesa, mostrando para o fornecedor a oportunidade que ele vai ter dentro daquela empresa, e aí sim buscar oportunidades de melhoria de preço, de custo e tudo mais. Porque você fazendo isso, você consegue dar uma melhor condição para o cliente que você vai oferecer o serviço e dar um melhor preço. E não diminuir a sua garantia de qualidade, de entrega. Então, eu acho que você tem que ter esse equilíbrio. Hoje a gente preza muito isso lá. Então, a gente trabalha na redução de custos, sim, mas é uma redução de custos consciente e conectada com os valores da empresa. Porque se você desconecta, Fabiano, dos valores da empresa, não adianta nada. Porque não adianta nada. Você vai garantir rentabilidade, mas por um curto espaço de tempo. Porque a sua empresa ela vai perder cliente, ela vai ter problema trabalhista, porque você vai ter acidente de trabalho, você vai ter pessoas saindo porque vão estar
desconectadas, desmotivadas, enfim. Eu vejo, cara, isso é uma coisa que me choca muito nas empresas. Você falou, né? Você tem que ter um profissional, porque a qualidade do profissional, o preparo dele, o conhecimento, né? A experiência, as competências dele, é que vão trazer resultado, tanto aumentar a receita quanto diminuir o custo. Mas eu ainda vejo que muitas empresas, e isso eu sinto na pele dando treinamento, muitas empresas elas veem o treinamento de funcionários como um custo. Sabe assim, e não é, né, cara, é um investimento, na verdade. Quando eu falo essa história da economia à base da porcaria, eu vejo que muitas vezes a empresa quer diminuir vamos contratar uma pessoa mais barata. Infelizmente ainda existe muito essa visão. As empresas maiores não têm tanto essa visão, mas as empresas menores ainda acham isso. Não, tem ali um treinamento para dar para uma equipe ou desenvolver uma competência de uma determinada ferramenta que precisa ser desenvolvida ali. Não, esse treinamento é muito caro. E isso é visto como um custo e não como uma forma de diminuir custo, porque se você tem uma pessoa que sabe fazer a coisa, ela não vai desperdiçar material, ela não vai desperdiçar tempo, ela não vai ter retrabalho. É capacitação, é muito pelo outro lado. A empresa hoje ela tem que ter esse viés, né? Toda empresa, que a empresa de médio e grande porte, ela já tem isso, né? Ela já destina uma verba para adaptação, capacitação, treinamento. Quando a empresa ela ainda é pequena, talvez ainda tenha a não ser que o cara já tenha uma visão diferenciada, mas no Brasil, isso é mais difícil. Geralmente o empreendedor que começa agora, o cara que cria lá, começa a trabalhar com uma fábrica, produz alguma coisa, ele é pequeno, ele não tem essa visão. A primeira coisa que ele pensa é isso: mas eu vou treinar, vou botar meus funcionários aqui para treinar. Para depois eles irem embora. Mas quanto custa a hora dele? Eu vou parar minha produção 4 horas da tarde até às 6 que eu tenho que treinar. Exatamente. Aí ele não tem essa visão do que ele vai ganhar lá. E muitas vezes isso acaba gerando mais custo do custo trabalhista. Exatamente. Deixa eu puxar um assunto aqui, voltar um pouquinho para a história da logística, né? Porque eu acho que esse é um tema assim, interessante, porque é uma área, como você disse, uma área que tem muita oportunidade e pouco conhecida, né? As pessoas, principalmente quem está entrando no mercado de trabalho, mesmo quem está no mercado, ainda tem um desconhecimento muito grande sobre logística. E aí eu queria contar uma historinha, não sei se eu já te contei a história, mas vou contar a história aqui. Como que eu cheguei na logística, me interessei por isso? Eu sempre fui da área comercial. E como todo mundo da área comercial, a gente detesta a logística, né? Tem um ódio mortal da logística, porque a logística não entrega na hora que a gente precisa, né? Eu prometi algo para o cliente fora daquilo que eu posso, mas para convencer o cliente eu prometo, e no outro dia a logística não entrega. E eu odeio. E várias vezes dando treinamento em empresas, né, eu coloco lá o que é logística, e as pessoas falam, problema, é dor de cabeça, só atrapalha. E como que isso aconteceu? A minha experiência com logística foi assim, né, eu tinha uma equipe grande, comercial, e um dia eu fui discutir com um cara da logística, eu falei, você é louco? Como assim, meu amigo? Como que você não entregou o que nós vendemos no final do mês? Nós lutamos para bater meta, e você não entregou. E aí esse cara sentou comigo e falou, deixa eu falar uma coisa. Nossa operação aqui, né, vou pegar o exemplo que ele me deu. Nossa operação aqui, a gente tem 50 caminhões. Cada caminhão desse faz 40 entregas por dia. Estou chutando números aqui. Então, eu tenho a possibilidade de entregar 2.000 entregas, né? Pulverizado ali, você conhece essa operação de entrega de bebidas, sabe como é que ela é. Na primeira semana do mês, vende muito pouco. Eu fico com metade dos meus caminhões aqui parado, fico com um motorista que eu nem mando para a rua, porque não tem carga para mandar para os caras. Segunda, terceira semana do mês, beleza, tranquilo, tem umas vendinhas legais, eu divido as cargas entre todo mundo, o cara chega 3 horas da tarde, não tem problema, dou umas manutenções nos caminhões, essa coisa. Quando chega na última semana do mês, você vende 100 caminhões. Você vende 100 caminhões, você tira 5.000 pedidos num dia. Sabe como é que eu faço para entregar 5.000 pedidos se eu só posso entregar 2.000? Como é que eu entrego 5.000? Eu tenho que pedir meus motoristas chegarem mais cedo, eu tenho que colocar um ajudante a mais em cada caminhão, e eu tenho que pedir para ele voltar mais cedo, mais rápido possível, para eu colocar uma recarga nele, e ele vai depois chegar às 7, 8 horas da noite. E ainda contratar o spot. E ainda vou ter que contratar o spot, e
ele vai chegar às vezes 7, 8 horas da noite no bar, o cara não vai querer receber o pedido, porque não dá para ele receber. E eu vou ter devolução com isso. Então, olha, eu aumentei o meu custo com motorista, eu aumentei o meu custo com esporte, eu aumentei meu custo com ajudante, eu tive retorno de mercadoria. Aumentei a jornada na minha equipe. Aumentei a jornada, paguei hora extra pro pessoal e tenho certeza absoluta, ainda falou assim, aí no final ele falou assim, eu tenho certeza absoluta que para vender esses 5 mil pedidos, você aumentou o prazo dos caras, aumentou o desconto e ainda emprestou vasilhame para eles. E ainda deu bonificação. Ainda deu bonificação. Então, aí ele terminou a frase falando assim para mim, então, meu amigo, quem não está pensando na empresa não sou eu não, é você. E eu falei, cara, dou minha mão à palmatória, você tem toda a razão. Me explica esse negócio aí, porque não entendi. E o que ele me explicou assim de uma forma muito simples foi o seguinte, né? A venda é sazonal, né? É sazonal. Mas a logística não. A logística, ela é linear. Eu tenho uma capacidade de armazenagem, eu tenho uma capacidade de entrega, eu tenho uma capacidade de movimentação. Ela é linear. Como é que eu ajusto uma coisa com a outra? E isso me fez... E isso existe até hoje. Não, tá? isso é a base da logística. É a base da logística. Não tem como fugir disso na logística. Exatamente. Mas assim, o que ele me ensinou ali, né, cara? Que muitas vezes a gente só olha para a nossa operação e não vê o impacto dela nas outras áreas. E eu me apaixonei muito pela logística e fui estudar isso, e depois comecei a minha vida profissional como professor, dando aula de logística, porque não tinha professor de logística, quando começou a explodir esses cursos tecnológicos de 2 anos, lançaram os cursos de logística, não tinha professor, não tinha gente para lecionar, eu fui convidado para lecionar isso. Aí é que eu fui entender todas essas questões que você falou aqui do processo e tudo mais. Então, eu queria discutir com você um pouco isso. Assim, conta pra gente um pouco o que é logística no geral, né? O que é cada coisa da logística, o que é compra, o que é armazenagem, o que é estoque, o que é entrega, o que é movimentação. A logística ela tem vários segmentos, né? Então, se você abrir o leque de logística aqui, você fica a noite inteira falando. Mas, a grosso modo, hoje a logística ela tem alguns segmentos que são os padrões aí que todo mundo ouve falar, né? Que são os mais de praxe, né? Vamos dizer assim. Então, você tem a armazenagem, né? Onde você estoca todos os produtos. Aí dentro desse processo de hoje você tem controle de estoque, área de picking, separação. Né? O que seria uma área de picking? É onde você tem os pallets abertos, porque quando você faz uma paletização, né? Uma roteirização, vamos pegar exemplo da bebida, né? Então você não vende só carga fechada, né? Você não vai ter só os pallets fechados de uma cerveja lata, de um refrigerante lata. Você vai ter um mercadinho que compra uma caixinha de refrigerante lata, uma caixinha de água, uma caixinha de... E você vai ter que fazer E aí você vai roteirizar naquele caminhão e aquele caminhão vai ter um pallet misto. Então tem uma área de picking. O que é a área de picking? É onde o ajudante vai pegar um pallet através de uma paleteira, vai movimentar o pallet até lá e montar essa carga paletizada de acordo com o que o sistema manda para ele. Separação. Isso, a gente chama de ordem de carga paletizada, né? A famosa OCP. Então, existe esse processo. Então, você tem a armazenagem, você tem a área de montagem de carga, a área de carregamento, ou seja, montou-se a carga, separou os pallets, você carrega no caminhão, e aí você tem a distribuição entre CD e ponto de venda, é onde tem o processo da saída do CDD, conferência do motorista, saída até o ponto de venda, fazendo a roteirização conforme o sistema mandou, entregando nos pontos de venda. Então essa é a cadeia final. E antes dessa cadeia de armazenagem tem a fábrica que te manda o produto até o CDD. Como que é isso? É através de uma demanda, de uma malha definida, de acordo com cada região. Dá um exemplo aqui, Ribeirão Preto. Quais são as fábricas perto de Ribeirão Preto e que atende todos os produtos da malha de bebidas na unidade CD Ribeirão? Eu tenho a fábrica de Agudos, eu tenho a fábrica de Jaguariúna, eu tenho a fábrica de Guarulhos. O que eu vou trazer de cada um? O que eu vou trazer? Qual que é a capacidade de venda de cada produto, do mercado da região de Ribeirão Preto? Aí existe todo um planejamento para trazer um estoque mínimo, porque você também não pode superestocar, porque você tem uma capacidade. Estoque é custo. Estoque é custo, exatamente. Então você traz lá de repente uma cerveja A, uma quantidade exorbitante, sendo que você tem uma maior venda da cerveja B, e aí você vai ter uma sobra aqui da A e uma falta da B. Você tem que capacitar também seu estoque para ter um maior espaço para onde você tem maior venda. Então a complexidade é muito Por isso que você falou que entra aí. Quem gosta de número entra aí. Entra aí. E você ainda tem uma complexidade maior, né, que você já citou antes, que é a seguinte, né?
Isso você está falando de uma operação em uma cidade e em um estado. Quando você envolve uma operação nacional, ainda tem a questão tributária. Tributária, tem toda a diversificação de processos entre estados, de transitar entre divisas. Então, assim, a logística, Fabiano, se eu for abrir aqui, eu abri de forma resumida o processo de distribuição, fábrica CD, armazenagem, CD, ponto de venda. Mas aí você vai ter o last mile do e-commerce que você traz, devolução. Você pega o e-commerce que você traz através de carreta no centro de distribuição de pequenos vendedores, você traz uma quantidade maior, deixa estocada num único CDD para poder fazer o last mile. Então, assim, é uma imensidão de processos, é uma imensidão de segmentos, enfim. E aí, o que você vê? Porque, assim, você entrou na logística pela tecnologia, o que é bastante interessante, né? Entrar na logística pela tecnologia. E eu vejo que a tecnologia ela tem modificado a logística cada vez mais, né? Quando você fala, por exemplo, do processo, você falou brevemente aí de uma coisa, mas que é uma das coisas mais complexas na logística quando você fala do last mile, que é a roteirização. Porque você acha assim, põe no caminhão e entrega. Tá, mas em que sequência? Quantos clientes você vai entregar? Qual a quantidade para cada um? Qual é a mão de via da rua? Se ela entra, se ela volta? Isso aí é uma coisa extremamente complexa. E a tecnologia ajuda bastante. Aí eu queria jogar isso um pouco para o futuro, porque eu acho que essa é uma preocupação de quem está, né, pegando aqui os públicos que a gente pretende alcançar aqui. Tem um jovem que está escolhendo sua carreira, tem a pessoa que está no meio da carreira, e tem um profissional, né, você ainda não chegou lá não, eu já cheguei, tá? Que é aquele profissional assim, que o cara achou que ia passar a vida dele inteira numa empresa só e num cargo só, tá com 45, 50 anos de idade, e de uma hora para outra ele é jogado no mercado de trabalho de novo e fala assim, não sei fazer nada. Eu só sabia trabalhar naquela empresa. Para onde eu vou agora? E essa pessoa, eu acho que todos nós, na verdade, hoje estamos muito assustados assim. Qual é o impacto que a tecnologia vai ter no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa atividade nos próximos anos, né? A gente percebe que a questão da inteligência artificial está desenvolvendo tão rápido que a gente não sabe qual será o impacto, se o meu emprego vai existir. A gente fica no escuro. O que você vê assim, como inovações, como passos futuros, tanto na gestão de custos quanto na gestão das operações, né? Logística, custos, gestão operacional. Eu acho que existe muita questão da robotização, né? Existe a tecnologia sistêmica, né? Hoje eu acho que os sistemas estão cada vez mais evoluídos, né? Fazendo cada vez mais interações entre eles, então isso eu acho que é vivo, né? Vai acontecendo, mas automação, né? Robotização de muita coisa. Você pega, hoje você tem separações dentro de fábricas todas automatizadas, né? Eu citei a área de pique aqui, tem questões de área de pique automatizada, tudo eletrônico, se substitui por pessoas. É lógico, existe uma especificidade de acordo com o segmento. Sim, depende, é um investimento alto ainda, mas existem coisas absurdas. A gente já ouve falar num futuro de entrega por drones, né? No delivery da vida, né? Que não deixa de ser logística, tá? Sim, né? O iFood. O iFood é uma logística. Uma puta de uma logística, né? Eu vi recentemente um vídeo, e é uma operação real, não é uma operação que já existe, de uma rede de supermercados online, não me lembro se é na Alemanha ou na Inglaterra, que todo o picking deles, toda a separação dos pedidos é robotizada. Não sei se já viu esse modelo. O armazém ele é um grande grid em que você tem as caixas de cada cliente e os robozinhos circulam por cima. Então ele vem aqui, essa aqui é a caixa desse cliente. Esse cliente comprou um shampoo, ele solta o shampoo aqui. Esse robozinho só solta shampoo. Aí vem o outro robozinho e solta o arroz. E eles separam centenas. Depois eu vou até te mostrar esse vídeo, vou colocar no link aqui do. Então, assim, você vê que já existe a tecnologia. Talvez ela ainda não seja viável economicamente, mas é a questão do drone que você acabou de falar. Existe, às vezes não é viável economicamente, mas a tecnologia já está aí. A tecnologia ela existe e num futuro bem próximo ela vai acontecer. Porque ela não é viável economicamente hoje, mas é o que aconteceu lá na década de 90, de repente, com coisas que a gente está atuando hoje.
Então, daqui 20 anos, a gente falar de um drone entregar é a coisa mais normal do mundo. E vai ser economicamente viável. Isso. Então, o que eu julgo de desafio é as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, elas têm que sempre procurar se atualizar. É difícil porque existe a zona de conforto. Né? Eu sou um cara assim, eu tenho que me policiar. Sim. Porque eu tô ali, eu sei meu processinho, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que chegar lá amanhã, tenho que olhar isso, olhar aquilo. A gente é assim. Sim. Só que a gente tem que separar um tempo para se atualizar das coisas. A gente tem que sempre estar fazendo um curso, a gente tem que sempre procurar ler bastante, entender o que está vindo no mercado, o que o mercado está mostrando para a gente. Por quê? Se acontecer o exemplo que você falou, o cara da minha idade, por exemplo, hoje eu estou com 43 anos, amanhã eu estou no mercado de trabalho, eu não posso me deparar com isso. Cara, o que eu vou fazer? Qual é o meu diferencial? Eu sabia lá trabalhar na empresa e tal, e aí? Eu percebo, sabe, Renato, assim, e isso é um ponto, eu tenho um amigo que fala que eu sou obsessivo com essa coisa de as coisas vão mudar, mas é verdade. Eu vejo assim que muitas vezes não é só a questão da competência que você não desenvolve novas, ou você fica preso ali naquele seu jeito de trabalhar. Eu vejo isso em muitas pessoas. As pessoas, às vezes, também como profissionais, você está tão ligado naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, que você deixa de conviver com outras pessoas. Ir numa feira da área, conhecer... Acaba sendo natural acontecer isso. Você precisa fazer isso para você conhecer outras pessoas, porque... O próprio network você acaba esquecendo. Às vezes você acha que a sua empresa é tudo aquele... Mas a outra empresa do lado faz um pouquinho diferente. Exato. Você precisa conhecer. Você tem que ter essa... E essa busca, né, por conhecer coisas novas, ela tem sido cada vez mais urgente na nossa vida, porque tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Bom, deixa eu te perguntar duas coisas aqui. Você contou um pouco aí da sua história, e eu queria que você me desse dois momentos aqui. O primeiro deles é o seguinte, um desafio que você enfrentou na sua carreira que te mudou, né, a forma como você pensou. Então você contou aí da sua história. Eu sei uma história que você já me contou uma vez, né, de um grande desafio, de um momento aí de mudança, e qual foi o aprendizado assim que mais te transformou profissionalmente que você já teve? Então, teve uma história bacana dentro dessa multinacional que foi em na verdade foi em 2004, né? Você lembra que tinha um programa de excelência que todo mundo, né, rasgava a camisa para ir para cima disso aí, porque gerava um prêmio considerável, né, o famoso bônus, né, e aconteceu em 2004, isso marcou muito na minha vida profissional, porque foi um fato que ali eu tirei algumas lições. Então, em 2004, a gente estava nessa concorrência, porque só levava o prêmio, né, porque existia os elegíveis a bônus e existia os elegíveis ao programa de excelência, que os dois pagavam o prêmio em dinheiro. Né, a gente buscava as metas e o reconhecimento era o prêmio. E esse programa de excelência em 2004 era concorrido por unidades, tinha as regionais, e a gente estava ali na iminência de ganhar. No último trimestre de 2004, na iminência de ganhar, sabendo o que o outro estava fazendo e a gente entendendo que estava fazendo o suficiente para estar ali, entre os três. Isso era conversa na unidade. Não, é ali, estamos lá, estamos na briga e vai acontecer e vai ser, ninguém tira. No mínimo é terceiro. Brigando no segundo e se bobear primeiro. E gerando aquela expectativa. E a gente fazendo o suficiente. Né? E preocupado ali e falar, não, o outro ali, nisso aqui ele não vai fazer. A unidade lá, a regional lá... Conheço o pessoal lá. E eu troco ideia e fazendo e vamos fazer o suficiente, isso que nós estamos fazendo já é o suficiente, bora. Beleza, aí chegou em fevereiro de 2005, era feito tinha uma convenção onde se anunciava os ganhadores e era transmitido ao vivo, não sei se você lembra, para as unidades. A unidade parava, ia todo mundo com um telão, cara, um evento, porque era o dia que ia ser anunciado. E nesse dia no CDD lá em Araraquara, né, que eu estava, todo mundo se reuniu no auditório, telão, hoje pinta a cara, deram tinta, pinta a cara, tambor que tinha nas matinais, dum, bora. E aí começou a convenção e no final ia anunciar os ganhadores do Programa de Excelência 2004. Chamou o quinto lugar, não era nós.
estamos entre os 4. Estão entre os 4. Chamou o quarto colocado. Aí a apresentadora, agora nós vamos chamar os 3 primeiro aqui, que anuncia o terceiro, e depois a gente vai anunciar o campeão. Chamou os 3. Cadê a gente? Tava nem entre os 5. Nem entre os 5. Aquilo foi uma frustração tão grande. Eu nunca vi um clima de velório mesmo. De velório, né? Porque o negócio estava... Estádio de futebol. De repente você só escutava os mosquitinhos. Não é que você ficou em segundo, você não ficou nem entre os 5, né? Nem entre os 5. Aí você fala, mas como que pode isso, né? E um silêncio, mas ensurdecedor. Na hora, a pessoa que estava comandando já desligou o telão, já não quis nem saber. Aí, eu nunca mais esqueço da cena, as pessoas no banheiro limpando aquela tinta, desmotivada e xingando e falando é maracutaia, não pode, não acredito mais nessa porcaria. Cara, eu fui embora pra casa aquele dia frustrado. Porque era até, eu já tinha até plano. Cara. Sim, o que você ia fazer? Você já sabia mais ou menos quanto ia ganhar, e a expectativa da esposa em casa. Sim. Não, e envolvia até as famílias, né? Família, como que eu vou chegar hoje e falar, não ganhamos nada, né? Porque você sai de casa falando, é hoje. Hoje. Nossa, cheguei em casa aquele dia, ó, e aí, nada. Mas como nada? Mas como que explica isso? E eu sem saber responder, porque nem eu sabia o que aconteceu. E, cara, aquela noite, não vou mentir, eu chorei. Aquele dia eu chorei frustrado mesmo, porque eu falei, cara, será que eu deixei de fazer? Sim, será que foi alguma coisa que o meu time aqui deixou de fazer? O que foi isso, né? Eu não queria acreditar que era, porque não existia mesmo maracutaia, né? A gente sabia como funcionava. E aí eu falei, caramba, né? Enfim, chegou no outro dia lá, tava tendo uma troca de gerentes na unidade e tava chegando, coincidentemente, um gerente novo. E ele já sabia da frustração que tinha acontecido, porque ele vinha de uma outra regional, né? E aí ele reuniu todo mundo lá, né? E chamou o time da logística, porque ele era o gerente especificamente da logística, falou, galera, vamos conversar aqui, aí o que vocês me dizem do que aconteceu? Aí cada um falava, o mais revoltado, não, pra mim isso aí, não, aí o outro, não. Aí chegou na minha vez, e aí, Renato, falei, cara, eu tô frustrado, mas eu queria entender o que aconteceu. Eu, sinceridade, eu acho que a gente fez o suficiente pra estar lá. Aí a hora que eu falei isso, ele falou, aí, você acabou de responder o que aconteceu. Você fez só o suficiente, cara. Você tinha que ter feito mais que o suficiente. Você tinha que ter feito o 100%. O suficiente talvez não é o 100%. Sim. O suficiente é obrigação, né? Você não fez o além, o algo a mais. Sim. Os caras que ganharam fizeram. Não, mas eu estava acompanhando. Cara, você estava acompanhando, mas os caras não vão te dar tudo que eles estavam fazendo. Eles fizeram algo a mais. Na reta final dos últimos 3 meses, foi o algo a mais. Sim. Eles falaram, nós precisamos buscar e nós vamos buscar. Então você tem que sempre buscar o máximo ou algo a mais. Sim. E nunca se acomodar pensando que aquele ali está um pouco para trás de mim, então eu vou fazer esse suficiente aqui que ele não vai chegar. E aí, cara, o que aconteceu com isso? Ele falou, e aí eu preciso saber se vocês estão preparados em 2005 para ser mais que suficiente. E aí todo mundo comprou a ideia e falou, vocês têm que acreditar no programa. E se vocês acreditarem, o ano que vem o resultado vai ser diferente. Cara, em 2006 a gente foi, em Araraquara, eleito estrela em operações do Brasil, como a unidade de destaque em operações de logística. Legal. E aí a gente ganhou destaque, ganhou o troféu no telão, e ele trouxe o troféu lá no dia, na semana seguinte, pôs lá e falou, isso aqui é de você. Então assim, a derrota nos mostrou algo ali, pra mim, naquele momento, que, cara, ali dói pra caramba. Mas ela tem que te... Levando pro exemplo do futebol, né? O Botafogo em 2023 liderou 90% do campeonato. Chegou no finalzinho e perdeu lá pro Palmeiras. Cara, o que faltou pros caras? Eles acharam o quê? Não, eles estavam vindo, não, chega, tá de boa, vamos fazer o suficiente aqui. E aí? Perderam. Ano passado ganharam, mas precisaram aprender com a derrota de 23. Então, cara, eu acho que é um pouco disso. A gente tem que sempre
buscar o máximo e o algo a mais. O algo a mais vai te diferenciar. Isso. Eu acho que você falou uma coisa assim, contando a sua história, legal dessas histórias é isso, né? Assim, que são os aprendizados, e serve para qualquer coisa que a gente faz, né? Eu vejo isso na escola, eu vejo isso na nossa vida profissional, eu vejo isso na nossa vida pessoal. As pessoas, às vezes, elas se acomodam com, não, mas eu fiz a minha parte, eu fiz o suficiente. E quem são os que se destacam? Eu sempre falo isso nas equipes comerciais. Quem é promovido na empresa, quem vira gerente, quem vira diretor, não é porque ele é melhor ou pior do que os outros. É que a maioria para no suficiente. Fala, não, eu fiz minha parte. E o cara que faz o além é aquele que se destaca. Ou se limita àquilo que foi solicitado. Exatamente. Esse é um problema que eu vejo hoje. Vamos voltar no negócio que nós falamos lá atrás. Esse é um problema que eu vejo hoje nos jovens profissionais. Hoje, você falou o seguinte, olha, quando eu comecei eu estava na área de TI, mas eu estava na operação logística, eu comecei a aprender, queria aprender aquilo, fui fazendo e fui aprendendo e tal coisa. Hoje eu vejo muitas vezes as pessoas falando, não, isso não é minha obrigação, isso não está na minha descrição de cargo. A única forma de você crescer numa empresa é você fazer o além. É o além. Não, isso aí não é eu que tenho que fazer, mas como é que eu faço? Ensina isso aí. Me explica como é que eu faço essa outra parte. E isso eu vejo um pouco, talvez seja imaturidade, talvez seja falta de experiência, mas eu ainda vejo que nos jovens profissionais falta isso, eu quero fazer o mais. Não, tô satisfeito é além da pedida, né? Porque hoje você tem uma equipe, você vai lá e fala para a pessoa, faz isso, isso e isso. Ela vai fazer, a pessoa normal, a pessoa que não pensa na frente, ela vai fazer isso. Ela não vai. Eu até vi um vídeo engraçado esses dias, porque a internet, a tecnologia nos traz um conhecimento, né, através dos vídeos. Porque Instagram você vai lá, né, e passa os vídeos. E aí tem uma história de uma empresa que a pessoa conta, né, que existiu o cara que tinha 3 meses de empresa e o cara que tinha 3 anos. Entrou o cara lá de 3 meses, em 3 meses ele foi promovido e o cara de 3 anos olhou e falou, como assim? Como assim, cara? Ele foi lá, o de 3 anos bateu na porta do chefe, seguinte, o cara tá aí, 3 meses, já foi promovido, tô aqui há 3 anos, e aí? Ele falou, você quer saber o porquê que ele foi promovido? Eu gostaria de saber, então beleza. Tô R$10 aqui, vai lá, compra uma banana pra mim ali embaixo. Aí o cara olhou pra ele, não, vai lá, tô pedindo, tô R$10, compra. Aí ele foi lá embaixo, chegou lá, não tinha banana, voltou, deu os R$10 pro chefe dele e falou, não tem a banana. Beleza, obrigado. Senta aí, só um minutinho. Chamou o cara de 3 meses. Falou, fulano, tô R$10, vai lá embaixo, compra uma banana pra mim. Falou, tá aqui os R$10, não tem a banana, tem maçã, tem pera, tem limão, mas o cara, já peguei o contato do WhatsApp dele, a banana chega a tal hora, ele vai mandar o WhatsApp, eu chego aqui, já busco, pego o dinheiro com o senhor, já trago a banana, vai chegar aqui tal hora, tudo bem? Aí ele pro cara, preciso falar alguma coisa? Trouxe a solução, não é? Você entendeu? Exatamente. Então é um vídeo que circula, acho que as pessoas já viram. Eu não vi este vídeo específico, mas uma história parecida. Algumas coisas nesse sentido. Mas eu acho que isso é que falta às vezes, né, nos profissionais, e eu vejo isso muito na área comercial, que eu atuo nessa área, o vendedor, que é bom vendedor, mas que ele nunca sai daquele de ser vendedor. E aí, às vezes, o outro chega, basicão, né? É promovido a supervisor, e fala, mas por que o outro foi promovido? Eu bato minhas metas. Cara, mas você, o que você se ofereceu a fazer além? O que você trouxe de... As pessoas atrelam hoje promoção a tempo de empresa. Isso. Não existe mais Não isso. existe mais. Mas eu tenho 10 anos, eu mereço. Porque isso foi uma realidade durante muito tempo, né? Lá atrás. Isso é realidade, por exemplo, pega no a pessoa, emprego público, isso é realidade. Você tinha, quanto mais tempo você tinha... É um pouco disso, né? Eu vejo isso sim. Bom, Renato, assim, era um grande bate-papo, a gente podia conversar aqui. Eu tinha colocado aqui um tanto de perguntas, mas se eu for fazer todas as perguntas, a gente não sai daqui. Passa a noite aqui. Passa a noite aqui. Mas eu acho que tem alguns aprendizados bem legais aqui no que você trouxe, né? Essa história de que muitas vezes não é o curso que eu fiz, né, mas é o caminho que vou trilhar. Existem as curvas. Existem as curvas. E principalmente para quem é jovem, né, não ficar preocupado assim, eu tenho que escolher o curso ideal. Cara, isso vai acontecer. Eu acho que as coisas vão se encaixando. Outra coisa que eu acho muito legal que você trouxe é a história da gestão de pessoas, né? Independente da área que você está,
você vai ter que lidar com gente. Não tem como fugir. E o aprendizado é contínuo, sempre. E outra coisa legal, assim, a gente falou, né, além de falar da sua carreira, além de falar de carreira, falamos de logística, que é uma área bem legal. Então, queria abrir aí, se você quiser falar alguma coisa para encerrar, e depois eu encerro aqui o nosso bate-papo. Não, eu queria agradecer, eu acho que foi muito bacana, eu acho que, como você disse, se a gente começar a abrir os assuntos aqui, a gente fica a noite inteira, eu acho que logística é um assunto muito amplo, sim, né, tem várias divisões que você pode abrir aqui. Eu acho que é um caminho bacana para o jovem que está aí, que está buscando alguma orientação do que fazer. Aquilo que você falou, é natural que você comece em alguma coisa, as curvas da vida vão te levar para aquilo que você realmente vai gostar de fazer, vai se adaptar, vai se dar bem. Eu acho que a logística é um caminho legal. Eu defendo muito a logística, eu sou apaixonado por logística. Para quem tem um pouco de interesse, consulte. Hoje a gente tem os meios digitais, consegue conhecer muito. Você é um professor disso e consegue também, eu acho que multiplicar um pouco disso aí nas redes sociais. Eu acho que é muito bacana, mas a tecnologia está aí para tudo quanto é canto. Eu acho que os jovens hoje estão bem munidos de informações, apesar de as dúvidas ainda existirem. Eu tenho uma filha adolescente, assim como você, cheia de dúvidas do que eu vou fazer, pai, o que eu vou Cada dia uma coisa diferente. Então, assim, falo, calma, tenha paciência que as coisas se encaixam. Então, é isso, eu espero ter contribuído. Acho que as histórias sempre são bem-vindas para as pessoas entenderem como que as coisas acontecem. Às vezes você ver a coisa na teoria, ela é uma coisa, mas na prática as coisas mudam. Né? Eu gosto das histórias, porque as histórias elas mostram que não existe um caminho só. Né? Exatamente. E eu acho que tem um ponto aí que você falou também, Renato, que eu acabei não comentando, mas que acho que é fundamental hoje. Não dá para a gente pensar que sabe tudo. Toda hora tem uma tecnologia nova, um negócio novo. Gente, não pare de estudar. O aprendizado é contínuo. Saia da zona de conforto e aprenda constantemente. Porque não dá mais para você achar que o que você aprendeu hoje vai te dar 5 anos de trabalho. Porque não adianta, é muito vivo hoje, as coisas é muito rápido. É isso, então, obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter contribuído com um pouco das histórias e do conhecimento e da minha experiência profissional. Contribuiu pra caramba, e eu estava pensando, quando a gente estava preparando aqui para esse bate-papo, né, eu estava pensando o seguinte, né, hoje a gente está aqui batendo esse papo, mas quero depois fazer esse outro papo com mais uma pessoa, porque aí a gente vai batendo eu papo, acho que aí vai debatendo, trocando experiências, eu acho que é bacana, legal. E aí você enriquece um pouco o conteúdo também. Bom, pessoal, esse é o podcast Somos Mais Que Um. A ideia do Mais Que Um é isso, né? Não é só eu aqui falando das minhas experiências, mas trazendo pessoas para falar. Nosso objetivo aqui é falar de carreira, de profissão, de oportunidades, de crescimento. Então, não deixe de assistir no nosso canal do YouTube. Vamos fazer uns cortezinhos aqui. O Renato já até indicou uns cortezinhos legais para a gente fazer. Não deixe de seguir e até a próxima entrevista no nosso podcast Somos Mais Que Um. Valeu então e até a próxima.